Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e o tema de hoje é obediência a Deus. Por que devemos obedecer a Deus? Vamos lá? No vídeo de hoje vamos falar sobre a dificuldade que temos em obedecer a Deus. Vamos falar sobre o tipo de obediência que agrada o coração do Senhor e também vamos falar sobre frutos materiais e espirituais que essa obediência a Deus traz para a nossa vida. Tá bom, então vamos começar com a parte da dificuldade em obedecer a Deus, né? Às vezes passa pela cabeça, por que eu devo obedecer a Deus? Por que eu tenho tanta dificuldade em obedecer se eu sei que eu devo obedecer? Porque eu me incomodo com a ideia de obediência, mesmo que a Deus, mesmo que a esse Deus de amor, esse Deus de paz. Por que eu resisto em obedecer a Deus? Bom, vamos começar falando sobre a dificuldade em obedecer a Deus. Muito se deve, numa perspectiva bíblico-cristã, muito se deve à nossa natureza adâmica, nossa natureza pecaminosa, que sempre nos puxa à desobediência. Além dessa natureza pecaminosa, temos influência de principados e potestades deste mundo mal. Temos a influência da nossa carne, temos a influência do que a sociedade que ainda desconhece a Deus prega constantemente na nossa cabeça. Então, discursos como você ser dono da sua própria vida, a sua autonomia, a sua vontade em primeiro lugar, elas acabam entrando em conflito com o tipo de coração que quer estar constantemente obediente a alguém, mesmo que esse alguém seja Deus. Outra dificuldade é porque muitas vezes nós temos uma imagem distorcida de quem é Deus, na verdade. Porque a imagem que construímos a respeito de Deus não está alinhada com o que a palavra dele diz que ele é. A dificuldade em obedecer a Deus às vezes acontece porque não entendemos biblicamente o que é obedecer a Deus, porque não entendemos também o tipo de obediência que ele espera de nós e muito menos conhecemos o benefício em obedecer a Deus. Bom, já entendemos que todos nós temos dificuldades em obedecer a Deus, ou por um motivo ou por outro. É uma batalha constante contra a nossa carne, contra a nossa natureza pecaminosa. Essa escolha de sempre cedermos ao Espírito e deixarmos a nossa carne em outro plano, de sempre assumirmos essa nova identidade que ganhamos ao entregarmos a vida a Jesus, isso é algo que com a nossa própria força mesmo, pela nossa própria força, nem conseguimos fazer. Para isso precisamos do Espírito Santo. Para tudo nós precisamos do Espírito Santo, inclusive para aspectos que Ele mesmo pede de nós. Ele sabe que é Ele quem vai oferecer os meios para conseguirmos alcançar, para conseguirmos obedecer, para buscarmos a presença dEle. Para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Então acho que é bom fazer esse parênteses de que a gente pode até falar aqui sobre o entendimento do que é obediência, a dificuldade em obedecer a Deus e o tipo de obediência que Ele quer, mas não é o simples esclarecimento dos fatos ou até mesmo o entendimento bíblico intelectual e racional que vai nos fazer automaticamente obedientes a Deus. Sempre precisaremos do grande auxiliador, do nosso amigo com A maiúsculo, a nos ajudar nessa empreitada de obedecê-lo, inclusive. Tá, então vamos falar. Estou resistindo em obedecer a Deus. É necessário então que eu faça uma autoavaliação. Se eu creio no caráter de Deus que a Bíblia revela. Como assim? É importante a nossa experiência com o Senhor, obviamente, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com o Senhor. Mas justamente esse relacionamento vai nos levar a descobrir quem Ele é, não só
pelo nosso dia a dia, nossa experiência com Ele, mas principalmente pela revelação dele através da palavra dele. Porque o nosso coração é enganoso e muitas das vezes pode ser que se formos confiar apenas na nossa experiência com Deus, sem conhecermos o que a Bíblia diz que Ele é, a gente pode ser levado a uma confusão, a gente pode ser levado a acreditar no nosso coração e apenas nas nossas emoções e não estarmos alinhados com o que a Bíblia declara que Deus é. Porque muito além da experiência e do meu achismo e do meu sentimento em relação a quem Deus é quem Ele é declarado e expresso na própria palavra dele. São verdades que eu posso querer concordar ou discordar, não aceitar, mas elas continuarão sendo verdades. Então é muito importante que nesse nosso relacionamento com Deus, a gente busque entender quem Ele é através da palavra dele, porque isso é imutável. Ele simplesmente é. E não depende da minha experiência, muitas vezes enganosa, do meu coração, que eu vou achar que Ele é ou não é. Porque isso está intimamente ligado à minha disposição e predisposição e vontade em obedecê-lo ou não. Outro ponto é se nós entendemos a obediência, o tipo de obediência que Deus espera de nós. E em terceiro lugar, como eu já comentei, se eu conheço os frutos, né? Se eu sei o porquê que Deus quer que eu obedeça a Ele. É importante que eu conheça isso. Se eu estou resistindo, se eu estou tendo dificuldade em aceitar essa obediência, em aceitar ser obediente ou a buscar ser obediente, se eu já entendi quem Deus é pela palavra, se eu entendo o tipo de obediência que Ele quer, né? Eu tenho que entender por que Ele quer que eu seja obediente, certo? Vamos começar com João. Com João 14, palavras do próprio Senhor Jesus, do próprio Deus. Deus diz que se o amamos e que somos seu amigo, obedeceremos a Ele. Então, vou começar aqui com João 14. Só para contextualizar rapidamente, essas são as últimas palavras que Jesus está falando aos discípulos antes de Ele ser preso e crucificado. Não as últimas palavras para sempre. Antes da prisão e da crucificação dele, tá? Então é o momento final ali dele com os discípulos antes de passar pela crucificação. Aí ele vai, que a gente chama de última ceia, né? Eles estavam se preparando para Páscoa judaica, né? Que comemorava, que celebrava a libertação do povo judeu dos 400 anos de escravidão do Egito. Era isso que eles celebravam nessa Páscoa. E hoje, né, nós, crentes em Cristo, celebramos a Páscoa que o próprio Jesus se fez homem, encarnou entre nós, ele se fez o Cordeiro e ele foi o Cordeiro Santo imolado a nosso favor. Tá, então Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, ele vai predizer que será traído, ele vai predizer que Pedro o negará, ele vai fortalecer os seus discípulos, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele vai prometer o Espírito Santo. E é nesse momento que em João 14:15 ele fala: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, Jesus está linkando obediência a amor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro. Na tradução da mensagem está outro amigo, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Então ele vive com vocês, o próprio Jesus estava ali, né? A Trindade representada por Jesus, mas ele disse que estaria em vocês, ele estará em vocês. Então no evento do Pentecostes tem a descida do Espírito Santo, eles
A partir dali, todos nós, olha que privilégio, todos nós que cremos no nome do Senhor Jesus, que cremos nesta obra redentora de Jesus, desta vida santa que ele viveu, dessa morte, ressurreição e ascensão aos céus, nós temos acesso ao próprio Jesus, ao próprio Espírito Santo de Deus habitando em nós. Esse é um privilégio daqueles que não tem nenhum maior do que esse. E muitas vezes eu acho que quantas vezes no dia a gente não se esquece disso? E às vezes passamos dias nos esquecendo desse privilégio, tamanho privilégio que é poder ter o Espírito Santo habitando em nós, neste templo. Senhor, uma oração rápida, não permita que nos esqueçamos do privilégio que é poder ter o Senhor habitando em nós, sendo templo do Senhor, templo do Espírito Santo, tendo esse livre acesso ao Santo dos Santos. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada. Tá, voltando aqui, então o primeiro momento em que Jesus fala sobre, não o primeiro momento, é um dos momentos que Jesus fala sobre amor e obediência, e depois, no capítulo 15, né, continuando aqui esses versículos, ele vai falar sobre ele ser a videira e nós sermos os ramos. E aí, no 15:9, ele fala: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Gente, só amor. O Pai me amou, assim como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido, Jesus sendo obediente até a morte de cruz. Então, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E ele continua, tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. É muito interessante, porque logo depois que ele fala, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, ele traz essa ideia de senhor e servo e amigo. Ele fala, já não os chamo servo, né? Mesmo vocês sendo meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Tá, após essa linda associação entre amor e obediência, vamos continuar falando sobre o tipo de obediência que agrada a Deus. Uma passagem conhecida de muitos de nós também, em 1 Samuel 15:22 fala assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Isso quem está dizendo é o profeta Samuel ao então rei Saul. Saul tinha acabado de desobedecer uma palavra de Deus para ele, e no lugar ele tinha oferecido sacrifícios a Deus. E Deus manda Samuel dizer para ele: olha, eu prefiro a obediência do que sacrifícios. É esse o contexto desse versículo tão
tão falado entre nós no meio cristão, né? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E eu quero trazer um pouquinho do que a gordura simbolizava, né, para o Senhor, porque a gente sempre vê isso quando no Antigo Testamento vamos ler sobre obediência, às vezes tem menção a holocaustos e sacrifícios e a gordura dos animais, né, que eram oferecidos em sacrifício. E o tempo todo Deus está falando em muitos dos versículos que ele prefere a obediência a sacrifícios, porque sim, ele tinha dito em Levítico 3,16 toda a gordura do Senhor, ele tinha instituído a eles esse modelo de sacrifício e ele precisou explicar pormenores, detalhes disso, mas depois isso passou a ser algo apenas ritualísticos, em que o coração do povo judeu estava distante do Senhor, e assim como nessa postura de Saul, em que ele apenas oferece o holocausto e sacrifício, achando que isso vai ser suficiente mesmo após ter acabado de desobedecer a Deus, é o momento que Deus vai fazer várias menções ao povo. Vocês entenderam errado, vocês estão fazendo da forma errada, vocês estão achando que apenas a forma, apenas o ritual é suficiente, quando na verdade o que eu quero é o coração de vocês. É a adoração verdadeira e genuína. Eu não quero só louvor de lábios, eu quero o coração de vocês. Então, o tempo todo Deus nos mostra isso, que muito mais do que obedecer mecanicamente ao Senhor, até mesmo num formato rígido, rigoroso, engessado, é o coração de obediente, um coração obediente de verdadeiro adorador é que ele busca. E essa gordura simbolizava para as culturas antigas riqueza, abundância e a melhor parte do animal. Então, quando eles ofereciam a gordura, é como se eles estivessem oferecendo a melhor porção de seu gado a Deus. Então, simbolizava dar a melhor parte ao Senhor, né? A parte mais valiosa, a parte mais rica. Então, era como se honrasse ao Senhor com a primeira e melhor parte. Mas mesmo isso, como eu disse agora anteriormente, mesmo isso depois passou a ser um ato mecânico, como se eu pudesse estar com meu coração distante de Deus o tempo inteiro, e aí no momento de oferecer o sacrifício, eu oferecia o sacrifício e a gordura, e esse aroma, né, da gordura que queimava, esse aroma subia aos céus, e estava suficiente. Deus falou, não, vocês não entenderam, o que eu quero é o coração de vocês, é obediência nos detalhes e não essa coisa engessada e ritualística com o coração distante que vocês têm apresentado a mim. E olha só que bonito, vou ler Salmo 51, 16 a 17, e olha só em que momento foi escrito, em que momento Davi escreveu esse salmo. Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã foi falar com Davi depois de este ter cometido adultério com Batseba, tá? E aí, o que Davi tá falando ali para Deus? Bom, esse já é o versículo 16, se tiver curiosidade, leia Salmo 51 inteiro. Mas no 16 ele fala assim, não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agradas com o holocausto. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Gente, Davi, um homem segundo o coração de Deus, mesmo falho como todos nós, tendo cometido esse adultério, ele sabia que o que agradava a Deus não eram sacrifícios nem holocaustos, mas um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Tu, Senhor, não desprezarás. E isso continua mais válido e vívido do que nunca para a nossa vida. Em Miqueias 6:8 também temos: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. E agora eu vou falar de Romanos 12:1, que todo vídeo eu tenho falado, mas
Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Aí, já em Romanos, Paulo já fala, quer saber? Nós, todas as nossas atividades, nós, por inteiro, nós somos o próprio sacrifício vivo ao Senhor. É mais do que uma obediência em algum momento, é a nossa vida inteira ao Senhor. Então, o padrão vai aumentando. Vejam, antes, né, foi instituído isso essa coisa ritualística, né, do oferecer o animal, e tinha lá o seu valor, e não foi à toa que isso foi instituído para o povo, no momento em que foi instituído, tudo com Deus, né, como ele vai se relacionando conosco, com os seres humanos, com a própria criatura dele, a própria criação dele, e quem ele adotou, e que ele chamou de filhos, né, toda essa história de caminhada com o Senhor, em algum momento foi instituído, teve o porquê ser instituído daquela maneira, e depois o próprio ser humano vai corrompendo aquilo, e Deus vai falando, gente, quer saber? Vocês não entenderam bem, eu prefiro isso. E aí agora a gente já tem um entendimento de que Deus quer, na verdade, a nossa vida inteira. Essa é a obediência, a vida inteira nossa é do Senhor. Porque aqui em Romanos 12:1, né, nessa versão da Nova Versão Internacional, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu já tinha lido e falado aqui nos outros vídeos da tradução da mensagem que fala que é o quê? Quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear a Deus como se fosse uma oferta. Então é esse entendimento de que absolutamente tudo que fazemos da nossa vida cotidiana é do Senhor e para o Senhor. Agora vamos ver o fruto da obediência. Em João 15:10, 11, a gente até já leu, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Bom, então se obedecemos a Deus, permanecemos no amor dele, no amor do Senhor. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Aqui, essa parte da alegria tem a ver com tudo que ele estava falando antes também, mas tem também a ver com obediência, de que quando obedecemos a Deus, né, temos acesso ao próprio Jesus, que é a alegria. E em Lucas 11:28, ele está escrito o seguinte, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Mais uma vez, somos felizes se ouvimos e praticamos e obedecemos. De novo a felicidade aqui, ó. Salmo 128:1-2. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, né? Quem obedece, quem pratica. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Hoje o mundo nos oferece uma busca à felicidade, né? É como se eu tivesse que o meu alvo final, o meu objetivo final, né? O meu alvo principal é a felicidade. Quando que na lógica cristã não é bem isso, né? O nosso alvo é Cristo. E ao obedecer Cristo, ao praticar aquilo que Ele pede para eu fazer, né? Ao entregar a minha vida a Ele e tudo o que eu faço, eu tenho como fruto o ser feliz em Cristo. Então é uma ordem diferente e não é como a felicidade a que somos ofertados o tempo todo, que ela é passageira e ela é passível de mudanças o tempo inteiro, a depender do que eu faço, com quem eu estou, onde eu estou, o que eu tenho. Essa que Jesus nos oferece, essa felicidade, essa prosperidade que o Jesus nos oferece está intrinsecamente ligada à obediência, a praticar aquilo que ouvimos, a não só entendermos, mas praticarmos e vivermos o que aprendemos aqui. Estando na videira verdadeira, nós daremos os frutos. Estando na videira que é Jesus, nós o ramos,
os ramos, produziremos o fruto do Espírito. Um dos frutos, né? O fruto do Espírito está no singular, mas é a alegria. Outro versículo, 1 João 3,24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. E assim sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. De novo, os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem em Jesus. Aqui é João falando, né? Eles permanecem em Jesus e Jesus neles. E assim sabemos que ele permanece, Jesus permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Dá para colocar o nosso nome aqui, dá para fazer isso com a Bíblia toda. Na hora que se refere a outras pessoas, nós nos colocamos, né? Preenchemos a lacuna com o nosso nome, tá? Então, você que obedece aos mandamentos de Jesus, ele permanece em você e você permanece nele. E assim sabemos que Jesus permanece em você, pelo Espírito que Jesus deu a você. Eu quis trazer este vídeo hoje porque até foi resultado de uma conversa que eu estava tendo com o meu marido, né, o Ricardo, e de inquietações minhas durante os meus estudos, né? Toda vez que eu vejo a palavra assim, eu ordeno que, eu mando que, obedeçam. Para muitos de nós, isso pode gerar alguma inquietação, trazer algum desconforto. E foi daí que eu pensei, por que isso me traz desconforto e inquietação, quando na verdade eu sei que Deus espera que eu obedeça, porque Ele que é soberano, Ele que é o Criador do universo, de quantos universos existirem, de quantas galáxias e tudo que nelas há, e todo ser vivente que possa existir. Eu creio nesse Deus onipotente, o único, o criador de todas as coisas, né? E o consumador da minha fé. Além de ser esse Deus tão gigantesco, né? Que é o alfa e o ômega, o início e fim. Ele ainda é um Deus pessoal, é um Deus de amor, é um Deus que conhece a quantidade de fios de cabelo de cada pessoa, que sabe contar os dias de cada um de nós, que nos conheceu antes mesmo de começar a nossa formação no ventre da nossa mãe. Esse Deus tão pessoal, que tem um plano e um chamado específico para cada um de nós, que nos chama de filhos, que quer também ter essa relação conosco de pai com filho, de quer ser nosso amigo, né? De estar tão próximo de nós. Então, esse Deus soberano, ele espera que nós confiemos nele e o obedeçamos. Vejam, se nós não sabemos de um segundo para frente da nossa vida, e Deus é o alfa e o ômega, e ele é o soberano, e ele é o onisciente, e ele nos ama, por que nós não confiaremos nele? Por que nós não confiaríamos de que o que ele diz que é para fazermos, deveria mesmo ser feito? Se ele é o Deus onisciente, ele é. Se ele é o onipotente, e ele é. Por que essa dificuldade? Por que essa estranheza? Será que nós reconhecemos que ele é esse Deus de amor? Será que nós cremos em todos esses títulos que eu falei? Será que nós cremos nos nomes com os quais ele se apresenta às pessoas, né? Um vídeo interessante seria falar sobre alguns dos nomes de Deus, porque são inúmeros, mas não era à toa que ele sempre se apresentava em determinado momento, a determinado, com aquela geração daquele momento, ele se apresentava, ou para uma pessoa em específico, com um nome, né? Tinha a ver com o caráter que ele queria mostrar dele para aquela pessoa, para aquele tempo, para um propósito específico. Ele tem inúmeros nomes e dizem todos esses nomes sobre a essência dele, sobre o caráter dele. Então, muitas vezes talvez seja dificuldade nossa mesmo em crer que ele é o que ele realmente diz que ele é. E talvez muita dessa nossa dificuldade esteja em não conhecermos o que ele diz que ele é e basearmos apenas a nossa vida e a nossa fé em Deus
com aquilo que a gente acha, que a gente vê e concorda ou discorda, com essa nossa visão limitada e bem humana e bem enganosa do nosso coração. É de basearmos Deus, de categorizarmos Deus com base nas experiências que nós temos de vida, com outras pessoas, com outras autoridades, né? Quantas de nós não teve exemplos ruins de autoridades, autoridades humanas que, em vez de exercerem um papel positivo na nossa vida como autoridade, elas desempenharam papéis horrorosos, nos machucaram, trouxeram trauma para a vida, né? Inclusive a própria palavra autoridade hoje em dia tem uma conotação negativa e não necessariamente ela precisa ter uma conotação negativa, mas é que muitas das pessoas, personalidades que têm esse papel de autoridade e exercem esse papel de autoridade na nossa vida, não apenas na nossa família, mas em todas as camadas da sociedade, pelos lugares onde passamos, desde escola, depois país com os governantes, não importa. Muitas não exerceram da forma que deveriam. A própria Bíblia está cheia desses exemplos, né? Então, a quantidade de juízes, de reis corruptos que não fizeram o que não deveria ter sido feito, que não agiram como deveriam ter agido, que não usaram da autoridade deles para benefício do povo. Então, tudo isso fica na nossa cabeça, tudo isso fica no nosso coração, e quando a gente lê o Jesus, né, de amor, o Deus de paz, esse Deus criador e consumador da nossa fé, que tanto nos ama, pedindo obediência e pedindo para nós fazermos o que Ele nos ordenou, isso causa estranheza, mas nós temos que desvincular todas essas imagens negativas, humanas, pecadoras da nossa cabeça em relação à essência de Deus. Deus está revelado na palavra dele e nós temos acesso a essa palavra. Então nós podemos conhecer essa essência de Deus pela palavra dele e ele pode fazer na prática essa essência dele aparecer na nossa vida. E assim não será só apenas algo que lemos, mas algo que vivenciamos dele. Ele não só fala o que ele é, ele faz, né? Ele é um Deus totalmente fiel, é o único fiel. Tudo que ele promete, ele cumpre. Então, tudo que ele diz ser para todo mundo que ele disse aqui na Bíblia é para nós também. E ele pode se apresentar e se revelar, esse Deus da Bíblia, no nosso íntimo e pessoal. Para isso, nós precisamos nos relacionar com ele. E talvez, nesse relacionamento com ele, entendendo quem ele é, revelado aqui, alinhado com o que a Bíblia diz quem ele é, talvez a gente tenha um pouco mais motivação e entendimento para obedecermos ao Senhor, para todo momento do nosso dia em que a nossa carne quiser gritar e tomar o controle das situações mais bestas, acreditem, das situações mais bobinhas do seu dia, vem uma prova para você mesmo de onde está o seu coração, para quem você está dizendo sim, para quem você está dizendo não, a quem você está obedecendo, a quem você está desobedecendo. É para nós termos essa consciência a cada instante do nosso dia e entender que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E as palavras de Jesus, sempre relacionando obediência ao amor, não são à toa. Por isso, eu quero finalizar com a leitura de João 15. 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês,
Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Não vou dizer mais nada. Esses versículos são riquíssimos e a gente pode meditar neles durante dias e dias e Deus sempre vai nos revelar algo novo e muito específico e pessoal para nossa vida. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, até o próximo vídeo. Maranata!